Oi, gente! Nesse vídeo, a gente vai estar construindo um ETL do zero, utilizando a arquitetura Medalhão. Então, eu separei aqui no cursor, eu pedi para ele criar dois arquivos para a gente, um arquivo de usuários e um arquivo de produtos. Então, eles já estão aqui, tá? Então, a gente só tem alguns usuários aqui para estar utilizando e alguns produtos para fazer vínculos e tudo mais. A gente não tem nada aqui nessas duas camadinhas. Eu já vou explicar para vocês sobre as camadas medalhão e essa arquitetura, mas para a gente ter uma base, então aqui estaria os nossos arquivos básicos. Eu também pedi mais algumas coisinhas aqui, eu pedi algumas alterações. Ele estava utilizando um CPF, um CEP meio falso, então eu pedi para ele tirar o endereço da cidade, o estado, e me deixar o CEP real, porque eu quero fazer meio que uma integração de CEPs reais, tá? CEPs que existam, utilizando o ViaCEP, que é uma APIzinha que a gente pode estar utilizando para consultar o CEP e meio que melhorar esses dados que a gente tem aqui nessa camada de usuário. Beleza? Então vamos lá. Antes da gente avançar e antes da gente pegar o nosso projeto aqui e colocar na prática, fazer a conexão lá com a API que eu mencionei e tudo mais, vamos entender o que é essa arquitetura medalhão e como é que ela funciona, tá? Vocês vão ouvir medalhão ou medalho, mas é só questão ali na língua. Alguns lugares a galera acaba falando medalhão, arquitetura medalhão, mistura ali o português com o inglês, mas tudo bem, isso acontece. E essa arquitetura, ela tem esse nome mas vocês podem conhecer ele por outros nomes, tá? Então, se você vê ali de camada bronze, silver, gold, ou camada raw, validated e enriched, ou camada de dados brutos, dados validados, dados enriquecidos, dados prontos para uso, algo do tipo, é sempre sobre isso, é sobre a arquitetura medalhão, a arquitetura de dados com essa estrutura, né, de ter um lugar inicial dos dados brutos, depois a gente tem ali os dados validados e organizadinho numa caixinha, e depois os dados enriquecidos, dados prontos para o uso de fato. Tanto que aqui no canto a gente tem o data use, né, que é o, o uso de fato do dado. Então, um Power BI, um processo de ciência de dados, ali um gráfico, ou alguma coisa de fato que as pessoas vão estar utilizando, vão estar colocando a mão na massa com esse dado. Mas antes de tudo isso, antes da gente fazer as camadas e antes de utilizar os dados, a gente tem que ver a fonte. Então, aqui a gente tem arquivos, bancos de dados, tabelas, serviços, que no caso a gente vai fazer o teste com a API. Então, tudo isso que a gente vê são data sources, ou seja, são as fontes e as origens dos dados. Então, é basicamente assim que funciona a nossa arquitetura medalhão. Ela tem eh, uma camada inicial, uma camada intermediária ali dos dados validados e uma camada final, que é a camada de uso, é a camada onde as pessoas vão estar utilizando. Aqui eu quero criar todo um processo com vocês, meio que de ponta a ponta, fazendo a coleta dos dados. Como a gente tem aqui dois arquivos, um JSON e um CSV, que eu só pedi para o cursor criar, é como se a gente tivesse pegado esses dados na mão, copiado ali com o computador, jogado aqui dentro. Igual quando a gente sobe um arquivo no Google Drive ou a gente manda um arquivo para uma pessoa por e-mail, algo do tipo, a gente teria feito esse processo aqui da máquina de uma pessoa, da máquina de um vendedor, ou de um gestor, algo do tipo. E a outra fonte de dados que a gente vai estar utilizando, vai estar implementando essa conexão com a API do ViaCEP, para trazer os nossos dados brutos aqui. Então, existem várias formas de conectar os nossos dados, nossas fontes de dados, existem várias formas. Criando conexões com a API, criando conexões com bancos de dados, ou subindo de fato o arquivo manualmente no Drive, no S3, no Storage, seja da AWS, da Azure, ou da GCP. O S3 que eu mencionei, né, para quem já está acostumado um pouco, o S3 é o serviço de storage, de armazenamento da AWS. Então é onde a gente jogaria ali esses arquivos manualmente ou subindo por um script ou algo do tipo, que a gente vai simular algo aqui utilizando o Python para essa conexão com a API. Mas é isso, eu acho que essa é a visão geral do que vocês precisam saber. Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa e fazer a nossa extração de dados da API no próximo bloco aqui do vídeo.
Antes da gente sair desenvolvendo, uma boa prática é a gente entender o que que a gente vai fazer, entender no terreno que a gente está pisando, tá? Como eu mencionei, a gente vai estar utilizando a API do ViaCep, que é uma API gratuita para consultas de CEP, de endereço, que é basicamente o endereço postal, né, do que a gente usa aqui no Brasil. Então é um número, o CEP, para quem não sabe, é um número que a gente consegue consultar nos correios, de forma geral, a gente consegue consultar ele para saber qual que é a rua e o endereço ali da que a pessoa mora, que a pessoa vive. Então o CEP, o ViaCep especificamente, ele retorna todas essas informações a partir de um número. Então a gente passa o número aqui e ele vai estar retornando essas informações. Então, por exemplo, esse CEP aqui, 010010000, que é um CEP bem diferentão, tá? Geralmente os CEPs têm mais números, tem os números tipo 99, 38, enfim, algo do tipo. Mas esse daqui especificamente é um CEP mais, é, eu diria que inicial, tá? Porque deve ter sido um dos primeiros CEPs a ser registrado, que ele dá o endereço lá na Praça Sé, complemento lá do ímpar, o bairro é Sé, localidade São Paulo, o F é São Paulo, então aqui seria a cidade, o estado e o estado, né? Então aqui a abreviação do estado e o estado completo. Região que ele se encontra no Brasil como um todo, Sudeste. O IBGE, não sei o que é esse dado aqui. GIA, não sei o que é esse dado. O DDD seria o código de área, né? Da cidade, da região. E o CIAF também não sei o que é. A gente pode, provavelmente, ter aqui as opções de pesquisar alguma coisa do tipo, tudo mais, para entender o que é o que esse IBGE traz. Talvez alguma coisa relacionada com quantidade de população ou algo do tipo. Então são 3 bilhões e meio. Não sei se nessa região tem 3 milhões e meio de habitantes, não sei. Não faço ideia, mas não é o que a gente precisa aqui no momento. O que a gente precisa é consulta do CEP, a localidade, o F, essas coisas mais básicas, né? Tipo o Ogradouro, que é o nome da rua. Aqui, na verdade, ele está como uma praça, mas poderia ser o nome de uma rua, de uma avenida ou algo do tipo. É isso. É isso daqui é o que a gente vai estar fazendo, tá? Então, para a gente entender um pouco mais, eu vou clicar aqui e quando eu clico aqui, ele traz. É o dado bruto, né? O dado cru é esse daqui, tá? Mas como o meu navegador ele deixa formatadinho, isso aqui é algo que o Firefox tem, o Mozilla tem, que ele deixa mais formatadinho o nosso JSON. E a gente consegue ver aqui a requisição, né? O que ele trouxe mudando esse código aqui. Então, esse número, se eu mudar, ele vai trazer outra coisa aqui para mim. Então, eu vou passar um CEP que é próximo para mim, mas não é exatamente o CEP da minha região. Eu acho que esse daqui não vai existir. Deixa eu ver se 2 existe. Também não. Acho que faltou um número. Faltou um número aqui. Aí. Ah, eu acho que tem que passar algo real aqui. Deixa eu voltar aqui pro código, porque eu sei que aqui vai ter CEPs reais. Tipo, isso daqui é para ser um CEP real, tá? Se eu não me engano. Vou minimizar essa janela. E volto para cá e eu passo aqui o número, só tiro esse sinal de menos. E pronto, aqui ó, o número real, Minas Gerais, Belo Horizonte, tarará, com esse código, com esse CEP que a gente passou. Então, o CEP é isso, tá? A gente vai colocar ele aqui, vai mudar ele aqui na nossa URL e a gente vai ter as informações que a gente tem retornando no formato JSON, que daí a gente trabalha, trata ali e consegue melhorar isso com o tempo. Então é isso. Antes da gente desenvolver, eu queria que vocês entendessem isso, entenda o que a API está trazendo. Então a API a gente só muda ali o númerozinho e ela vai trazer todo o resto das informações que a gente precisa nessa consulta de CEP para a gente ter ali um endereço melhor. E por que a gente precisa ter esse endereço mais refinado, com mais informações e tudo mais? Porque aqui no cadastro de usuário, a gente tem apenas nome, e-mail, telefone, CEP, data de nascimento e gênero. A gente tem o CEP, legal, mas se eu quiser bater o olho aqui no nome da pessoa e quiser saber qual que é a região que ele mora, qual que é a cidade, estado, só com o CEP olhando não dá para ter uma noção, tá? Então, às vezes, você até sabe o CEP da tua região, aproximadamente, mas, de forma geral, você não vai ter uma noção muito ampla da onde que aquele CEP está. Então, isso é importante. A gente vai usar a API para isso, para preencher e para
enriquecer esses dados. Então, a gente tem o dado bruto aqui, a gente vai validar esses dados, vai garantir que eles estão no formato legal, no formato bonito, e depois a gente vai enriquecer. Então, a gente vai ter uma tabela final lá com os nossos usuários e a gente vai estar vendo esses usuários de fato enriquecidos, ou seja, com essas informações mais curadas e mais palpáveis para a gente. Então é isso, a gente vai fechando esse bloco, daqui a pouco a gente continua no desenvolvimento de fato do nosso primeiro script para carregar dados na nossa base RAW, na nossa arquitetura ali na nossa camada bronze. Beleza? Então é isso, a gente já volta. Vamos lá, o que a gente precisa fazer agora é vir aqui e criar um script. Vamos criar aqui o script.py. Depois a gente melhora o nome dele, depois a gente melhora a arquitetura do nosso sistema como um todo. Eu vou deixar aqui esse arquivo aberto para a gente consultar sempre que quiser. E aqui é o nosso script.py. É aqui que a gente vai criar a consulta na API, tá? Então, dá até para a gente já melhorar esse nome. Eu vou fazer assim, consulta API. Então, API get data. Get data, tá? Só para. Depois a gente melhora isso. Por enquanto ele vai ficar como get data. A gente tem aqui o nosso endpoint da API, que é esse daqui, certo? Eu vou estar modificando um pouquinho ele, porque na verdade isso. Não, primeiro a gente vai bater nele e daí depois a gente vê se ele está funcionando. É isso daqui e beleza. Vamos lá que o cursor ele já deu algumas coisinhas pra gente, mas eu vou explicar passo a passo o que está acontecendo aqui. A gente então passou a nossa URL, que esse daqui é o caminho que a gente tem ali no site que a gente abriu. Então, no bloco anterior, eu mostrei para vocês via CEP, expliquei o que acontece. A gente até abriu exatamente esse link, essa URL, no navegador, e a gente viu o que ele retorna para a gente. E é isso que a gente quer. A gente quer que ele retorne aquelas informações, aquele JSON, aquele arquivo aqui no nosso terminal. Beleza? Deixa eu aumentar um pouquinho, porque eu acho que está pequeno para vocês, isso daqui. Vou fechar esse chat, a gente não vai estar utilizando muito ele, eu quero desenvolver as coisas aqui meio passo a passo com vocês. E esse endpoint, ele tem essas informações e a gente vai modificar esse número aqui posteriormente. Mas por enquanto a gente vai bater nele para pegar as mesmas informações que a gente viu no navegador agora há pouco. E para isso a gente tem que usar a biblioteca requests. Então a gente vai usar a biblioteca requests, que é uma biblioteca muito utilizada para fazer consultas assim. E ele trouxe até uma documentaçãozinha aqui pra gente, que é basicamente isso, tá? Então a gente vai usar o requests, vai passar uma URL e vai ver o status code, vai ver o text, o conteúdo dele. E é o que a gente tem aqui. A gente tem a nossa URL, a gente tem o requests.get e a gente tem o response. Esse response é o conteúdo dele, é aquele texto, aquela informação que a gente viu no navegador. E esse ponto .json é só para ficar bonitinho, para ele ficar mais agradável. Eu vou abrir aqui o WSL, mas se você tiver o Python no Windows ou no Mac, vocês podem rodar direto. Eu vou usar o WSL, que para mim é mais fácil para desenvolver em Python e para rodar algumas coisinhas, tá? Porque ele é baseado no Linux. E é isso. Eu vou ver se eu já tenho tudo instalado. Então vamos lá, Python 3, get data e roda. Vamos ver? É isso, ó. Ele trouxe aqui pra gente exatamente o que a gente pediu. Então, ó, Praça Sé, São Paulo, SP, a região ali que a gente já tinha visto, DDD e tudo mais que a gente já esperava. Então, esse conteúdo, essa informação é o que a gente já esperava, é o que a gente já sabia que ele poderia vir. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. A gente tem o arquivo JSON com, com CEPs aqui relacionado com essas informações do cliente aqui. E a mesma coisa para o produto, né? Mas os produtos, ele é uma lista com vários produtos. Então, esse JSON é uma lista com vários produtos. O que a gente pode fazer é, na camada bronze, na camada RAW, a gente salvar o nosso response JSON, que a gente pode até mudar ele aqui para um arquivo que eu posso chamar ele de... deixa eu pensar. CEP info, algo assim. Que é exatamente... se eu rodar novamente, ele vai dar o mesmo resultado, porque o CEP info só está salvando esse conteúdo que a gente estava imprimindo ali na tela, beleza? Então, não sei porque está demorando agora, que estranho. Deixa eu pausar aqui. Requests, response... O que mudou? Não tinha mudado nada. Não sei porque que a requisição começou a demorar
muito do nada. A gente não vai usar esse cara, só vai rodar aqui. Ah, eu acho que a API deve ter alguma limitação. Enfim, ter alguma limitação de tempo, algo do tipo. Tudo bem, a gente não se importa tanto com isso agora. É demoradinho, mas retorna. Isso que importa. Se ele retorna, o que a gente pode fazer agora é brincar com isso, brincar com essa informação aqui que a gente já tem e a gente sabe que funciona. Então, se isso daqui é o responsável por trazer o conteúdo desse CEP em questão, a gente pode fazer uma funçãozinha onde a gente passa o getData, a gente passa um CEP e a gente vai estar retornando, quando a gente chamar o nosso getData e passar esse CEP aqui, que a gente já sabe que é o mesmo CEP que a gente utiliza, a gente vai retornar esse conteúdo. Então, a gente só precisa trocar aqui, passar a variável aqui dentro, e daí a gente vai utilizar o que a gente passar aqui como CEP da nossa consulta. Vou rodar novamente, o resultado tem que ser o mesmo, foi o mesmo, tudo bem, o esperado. Agora a gente vai testar com outro CEP que a gente não sabe o resultado, tipo esse daqui, 30 11 2 0 0 0. Então a gente vai trocar aqui, vai salvar e rodar. Ele deve vir alguma coisa diferente de Praça Sé e ele vem o Rua Fernandes Tourinho, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, DDD 31. E é isso. Então ele trouxe outra informação. Então isso daqui é a funçãozinha. É bem simples, tá? Para quem já estudou um pouco de Python, sabe criar uma função similar a isso. Mas o que a gente está fazendo é pegar aquele bloco de código que a gente tinha e isolar para dentro de uma função, que é esse getData, que é a nossa caixinha. Mas é uma caixinha que vai fazer uma coisa um pouco diferente dependendo do que ela receber como parâmetro. CEP é o nosso parâmetro, CEP é a nossa variável, que a gente vai estar trocando aqui. E sempre que eu chamar essa caixinha, essa função, na verdade, acho que um robozinho é uma analogia melhor. Então, sempre que eu chamar esse robozinho, eu vou passar um comando para ele. Ó, robozinho getData, eu estou passando esse CEP para você, e daí ele vai estar utilizando esse CEP para fazer aquela requisição que a gente já tinha pensado anteriormente. Então é isso, é basicamente isso. E ele printa, ele mostra aqui na tela pra gente o resultado. Porém, eu não quero que essa função mostre o resultado. Eu quero que essa função devolva o resultado para o getData e o getData consiga tratar da forma que ele quiser. Então eu vou colocar aqui um return no lugar do print. E agora ele não vai imprimir nada para a gente, ele só vai rodar e fechou. Mas aqui ele está recebendo um valor, então eu vou ter que salvar esse valor aqui numa variável e daí sim printar esse valor aqui da variável. Então, o resultado é o mesmo, tá? O resultado visualmente é o mesmo, só que agora a gente tirou essa CEP-info de dentro dessa caixinha e jogou para fora. Então, esse robozinho respondeu. Ele trouxe um output, uma saída, uma resposta para a gente, que é o nosso CEP-info aqui, que agora eu posso manipular da forma que eu quiser. Como, por exemplo, eu poderia fazer aqui o CEP-info 1 e um CEP-info 2, certo? Só que passando outro endereço, outro CEP aqui. Então, esse 820, 100, 110. Então, a gente vai estar trocando aqui. E agora, eu vou imprimir os dois. Então, eu vou imprimir o primeiro e o segundo. Vou rodar aqui, ele vai trazer o primeiro ali pra gente, que é esse daqui. E o segundo, que é esse daqui, Rua Rosário, Curitiba, Paraná. E é isso. Eu até imaginei que fosse Curitiba porque ele começa com 8. Então, é, é da região aqui, enfim. Então é isso. Então a gente poderia fazer isso daqui para todos os usuários. A gente poderia vir aqui, temos 50 usuários. Eu poderia pegar um por um, colocar aqui, fazer 50 variáveis até o info 50 e preencher e a gente teria todos. Só que isso não é programático, isso não é automatizado. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso tampando aqui. E agora, no lugar da gente salvar ele numa variável no início, a gente vai estar criando meio que um looping para passar por todos os nossos CEPs. Então, eu vou fazer aqui um for e in range. Na verdade, eu precisaria antes ter uma lista de CEP. Então, CEP lists aqui, beleza? Vou passar os dois que a gente já conhece. E daí, para cada CEP,
para cada CEP que a gente tem dentro da nossa lista de CEPs, que é esses dois aqui que a gente já conhece, ele vai fazer um loopzinho e vai ficar rodando CEP por CEP e pegando essas informações. Então aqui, essa parte do código, tanto faz se eu tenho 2 CEPs, como a gente tem aqui, ou se eu tenho 50, como a gente vai ter daqui a pouquinho. Então eu vou ter que ler esse arquivo users.csv, pegar todos os CEPs que eu tenho ali e salvar aqui de alguma forma, beleza? Tá, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Deixa eu só tomar um gole d'água. Tá, beleza? Beleza. Agora a gente pode fazer o seguinte. Eu posso fazer uma função que lê o meu arquivo user.csv e a partir do meu arquivo user.csv eu vou estar criando essa minha lista de CEPs. Então, deixa eu comentar esse cara aqui e vou comentar esse cara aqui, porque daí fica mais fácil da gente trabalhar com. Na verdade, assim. Mas isso. Boa. A gente confunde o comentário de Java, de C, de Python, outras linguagens. Enfim. Então, esse aqui é o comentário. Essa parte aqui do código não vai mais rodar, tá bom? Então, eu vou tirar isso daqui também, para ele não ficar rodando. Então, agora, se eu rodar o nosso código, ele vai fazer nada. Beleza? É o esperado. Eu só estou importando na biblioteca, criando essa função, mas eu não chamo a função, então ele não pode fazer nada aqui no momento. Mas agora eu quero ler o nosso arquivo users.csv. Então eu vou passar aqui o caminho. Então, users path, na verdade é users 01, bronze raw e é users.csv. Beleza. Com o nosso users.csv, eu vou utilizar o Pandas para ler ele. Já que o Pandas é uma biblioteca mais simples da gente estar utilizando, eu vou estar utilizando aqui o usersdf com o pd.readcsv. Ele vai ler esse meu arquivo userscsv aqui. Eu vou estar pegando ele e vou printar. Vou printar o cabeçalho, a parte principal e inicial do nosso arquivo. Não vai funcionar? Não funcionou mesmo? Porque a gente não tem o Pandas instalado. Então eu vou dar aqui um pip install Pandas. Faz tempo que eu não instalei direto na máquina. E tá, ele recomenda utilizar um ambiente virtual. Vamos utilizar um ambiente virtual. Então, create a venv and start. Ele vai criar um ambiente virtual aqui para a gente, direto. E a gente pode instalar as nossas bibliotecas em cima desse ambiente virtual, fica mais fácil e mais organizado aqui num cantinho. E a gente não se preocupa com as dependências no futuro. Então é isso, ele vai instalar, tá fazendo ali, carregando os arquivos, tudo mais. Vai ter várias bibliotecas aqui, as bibliotecas padrões desse pip. E daí a gente vai instalar dentro desse ambiente virtual o nosso Pandas. E assim que instalar, a gente vai estar conseguindo visualizar ele aqui, o que vai facilitar a nossa vida. Então, enquanto eu termino de instalar, eu vou tomar mais um gole d'água. E é isso, gente. Uma coisa legal da gente estar lendo esse arquivo é que se no futuro a gente adicionar mais 1000 usuários com 1000 CEPs diferentes, nem sei se tem tanto, deve ter, mas se tiver 1000 CEPs diferentes, a gente vai carregar esses CEPs novos, que é o formato que a gente vai estar fazendo aqui. E dentro desse CEP novo, desses CEPs, é estranho falar isso, mas dentro desses CEPs novos, a gente vai ter essa lista com CEPs e a gente vai estar processando todos eles aqui com esse scriptzinho que a gente está montando. E isso é muito, muito bacana. Já carregou e já iniciou o nosso ambiente virtual, tá? Esse venv aqui quer dizer que iniciou o nosso ambiente virtual. Então agora eu vou dar um pip install Pandas. Ele vai instalar o Pandas para a gente dentro aqui e daí a gente vai estar conseguindo executar o nosso código para estar utilizando esse read CSV desse arquivo em questão. E é isso, gente. O fluxo dele é bem tranquilinho, na verdade. Esse script que a gente vai montar é bem mais simplificado do que poderia ser. A gente poderia ter um orquestrador, algo do tipo, mas a gente vai ter o script que roda uma vez,
carrega todas essas informações do via CEP com base apenas nos CEPs dos nossos usuários. A gente não se importa com os outros CEPs e tudo mais. A gente só quer as informações de cidade, de estado, dos nossos usuários. Os outros CEPs a gente ignora e só chama, só faz uma consulta quando entrar um usuário que mora na região ou na localidade em questão. Então é isso. Daqui a pouco ele termina de instalar. Ó, tive que meter um corte aqui, dar um pause na gravação, na verdade, porque deu mais um errinho. Um errinho que, como eu fiz a criação do ambiente virtual aqui, ele estava sem o requests instalado, né? Então eu tive que instalar o requests antes de rodar o nosso código. Então, tranquilo, vamos limpar aqui, enfim. Então a gente dá um pip install no request e dá um pip install no pandas e deve ter tudo organizado aí para vocês com esse código, exatamente isso. Pip install no request, pip install no pandas, e agora a gente vai dar um ponto head aqui no nosso dataframe, que é esse arquivo que a gente vai estar carregando. Esse dataframe, esse arquivo em questão, ele contém todos os nossos usuários, né? Mas quando a gente dá um ponto head, a gente vai ver só os 5 primeiros usuários. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele vai estar mostrando os 5 primeiros usuários, acredito que são os 5 primeiros, utilizando o ponto head. O meu WSL tá meio lento, na real, pra ser sincero, porque ele não... Aqui, foi. Mas ele deveria ser mais rápido, tá? São só 50 linhas, não deveria ter demorando tanto. Tudo bem, pode ser alguma travinha ali do Pandas. Mas a gente tem aqui nossos usuários, os ID, e-mail, telefone, data de nascimento, gênero. Mas o que mais importa para a gente nesse momento é a coluna CEP. Então eu vou estar fazendo o seguinte: print users underline def e vou estar pegando a coluna CEP, que é exatamente isso. Vou mostrar novamente e vamos ver se ele carrega agora. Pode ser que demore um pouquinho, porque ele vai mostrar mais linhas e ele tá pegando uma coluna específica, então ele vai ter que fazer um filtrinho ali para trazer essas informações. E aqui ó, a gente tem todos os nossos CEPs aqui, que é uma lista. Isso aqui, se eu não me engano, na verdade não é uma lista ainda. Isso daqui é um object. O type dele é um object que vem do DataFrame. Mas vamos transformar isso numa lista. Ceps list, a gente vai usar a mesma coisa ali, né? Que é o que a gente tinha copiado, o users def cep, e vai transformar esse object num list. Então, tem esse método toList, que é um método. Peraí. Esse toList é um método do Pandas, que transforma uma coluna em lista. Como a gente está trazendo essa coluna aqui, que é um objeto, ele vai estar transformando esse objeto, a coluna objeto, em uma lista de fato. E agora a gente vai ter o CEP-lists, que se eu der um print em CEP-lists, a gente vai estar vendo agora uma lista e não só a coluna do DataFrame. E por que é importante isso? Porque aqui no nosso código a gente roda, de fato, uma lista. Então, enquanto ele carrega ali, eu vou mostrando para vocês que a gente estava utilizando uma lista, que é isso daqui. Então, é isso que a gente quer. Isso daqui ó, é exatamente o que a gente tinha passado aqui. Porém, nesse momento a gente tem uma lista de... Aqui a gente tem uma lista de 2 e aqui a gente tem uma lista de 50, provavelmente. A não ser que tenha CEP repetido, enfim. Só que ele ainda pode ser que esteja duplicado, tá? Se tiver algum CEP repetido aqui, pode ser que seja duplicado, mas tudo bem. A gente vai carregar duplicado na camada raw e daí depois a gente valida e deixa ela bonitinho, tira os duplicados caso tenha. Mas o principal ponto é que, independente se tem 50 ou mais, essa lista agora é uma lista dinâmica. Então a gente vem aqui e troca. Isso aqui a gente não vai estar utilizando. Isso aqui a gente troca, tá? Onde a gente tinha esse CEP list, a gente vai tirar ele, porque agora a gente tem uma lista dinâmica que vai atender as nossas consultas de uma forma mais eficiente. Então eu vou rodar para vocês verem que tá não legal isso daqui que ele traz, mas por enquanto eu vou rodar dessa forma, fazendo aquela requisição um a um. Então vocês vão ver que vai começar a pingar um a um para cada requisição que ele fez de cada CEP, ele vai estar mostrando as informações aqui para a gente. E uma coisa que a gente tem que fazer é a validação. A gente tem que validar se o dado aqui veio corretamente antes de trazer como retorno, tá? Porque se ele não veio corretamente, pode ser que quebre. Deu alguma coisa, algum erro. CEP info.
lists, get data sep. Line 1, coluna 1, tarará, sep. Tá, vamos fazer o seguinte, a gente comenta esse cara e printa pra gente ver como que tá vindo esse sep aqui. Pode ser que esteja alguma coisa quebrada, algo do tipo. Até já imagino, porque ó, ele tá vindo com um tracinho. A gente vai ter que remover o tracinho para garantir que ele funciona, talvez, fazendo um replace, tracinho sem, porque daí sem o tracinho do nosso CEP, ele fica naquele padrão que a gente estava utilizando. Que aqui na consulta ele não tinha aquele tracinho, né? A gente fazia a consulta direto, sem o tracinho que ele informa. Então isso daqui já deve resolver uma parte e a gente só troca. Então a gente tira esse print e traz o get data aqui para dentro, passando o CEP sem o tracinho já. Vamos ver se isso funciona. Se isso funcionar, que ele vai começar a mostrar ali embaixo para a gente os CEPs com as informações já da consulta. Parece que vai, hein? Tá demorando um pouquinho, senão já teria quebrado, eu acho. E assim que funcionar, a gente pode começar a pensar em salvar. Ó, ele quebrou. Por quê? Tá, vamos ler com calma esse erro. Isso aqui é importante. É importante a gente ter esses erros para fazer uma debugagem, entender um pouco mais. Ó, ele esperava uma linha e uma coluna. JSON decoded. CEP info response.json. CEP info response.json. CEP info. Ah, tá. Peraí. Get data. Response.json. Response. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Antes dele. Vou dar um break aqui, talvez. Só um break. Continue. Stop. Como é que é break no Python? Era pra ser break, né? A gente vai tirar isso daqui. E. O return aqui. Return 0. Então ele já não vai fazer o que tá aqui no código. Eu só quero dar um print no endpoint para ver como ele montou o endpoint, para a gente pegar o primeiro endpoint e ver no site ali, no navegador, se ele tá com o resultado certinho. Tá, legal. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes de trocar ali. Só um segundo. Eu vou copiar isso daqui. Copiar, navegador, tarará. Então a gente tem o navegador aqui e joga aqui. Tá, ó, para vocês terem uma noção do que eu tô fazendo. Aqui agora. Bad gateway. Por quê? 500, erro 500. Será que todos tá dando bad gateway? E será que é por isso que ele tá quebrando nesse consulta? Pode ser alguma limitação do ViaCep, mas eu acho que não. Vamos ver se esse principal aqui. Esse principal vai. Então, bad gateway é algum padrão que a gente está passando ou deixando de passar. Deixa eu pegar esse CEP aqui, que é exatamente o que a gente trouxe, e trocar aqui, só para ver se não mudou nada na estrutura. Vai dar bad gateway. Tá estranho isso daqui. Vou pegar o primeirão aqui. Esse primeiro. Se der erro no primeiro, quer dizer que CEP não existe, tudo mais. Não, o primeiro existe. Que coisa, hein? Lista. Tá, não, beleza. Então não é problema daqui. É algum problema posterior. Então aqui a gente vai. A gente pode fazer isso daqui. CEP clean, tá, legal.
e a gente não chama. A gente não chama essa parte desse código e só roda. Vai rodar, não vai quebrar, eu acredito, porque ele não tá chamando, ele estava quebrando no getData. Dentro do getData estava quebrando, então aqui fora não deve quebrar mais. Beleza, não quebrou, mas também não fez nada. Eu quero mostrar o CEP aqui pra gente e rodar. E eu acho que a gente vai ter que colocar uma validação dentro do getData. Legal? Porque daí com a validação dentro do getData, a gente verifica se essa consulta bate. Se essa consulta bateu, legal. Se ela deu um código dos 500, 400, que seja, já não é tão legal assim pra gente. Eu tenho que... Ah, eu não estava mostrando o cursor, mas o que eu fiz foi basicamente isso daqui, tá, gente? Eu usei esse getData, deixei ele comentado e agora ele tá tentando rodar aqui. Ele não vai dar em nada, na real, porque ele não vai rodar nada ali pra gente. Tá, beleza, vamos lá. A gente vai fazer a consulta de fato aqui. E eu vou tirar esse carinha. Isso daqui, beleza. O get data, isso daqui. E a gente faz a requisição. E a gente verifica o status code, tá? Então a gente pega o response e verifica o status code. A gente só vai fazer o response.json, que a gente estava tendo um erro ali em cima desse response.json, que era o erro aqui. A gente só vai tentar usar o response.json se o nosso status code for 200. 200 quer dizer ok, quer dizer que deu tudo certo. Então o nosso... Opa! 200 é sucesso. Diferente de 200, quer dizer que, se não for 200, ele retorna none, pois é um erro. Beleza, é isso. Beleza? Vamos rodar novamente e ver. Aqui deve parar esse comportamento estranho de estar quebrando, tá, gente? Isso daqui deve resolver essa questão do comportamento tá quebrando e tudo mais. Eu acho que eu tava falando do código sem, né? Mas as alterações foram isso, tá? Não tinha... A gente tava mexendo aqui, e, ó, ele começou a aparecer none. Se aparecer tudo none, quer dizer que o nosso código, que a API tá meio zoada. E eu poderia, junto com o none, ó, quebrou. Opa, quebrou por quê? Nossa, estourou um erro gigante, hein? Make request, não sei o quê. Plataforma, SSL, connection voltage. Tan, tan, tan. Agora eu acho que a limitação. Agora eu acho que a limitação do. Pode ser a limitação da API, de fato, né? Então, vamos utilizar a IA a nosso favor aqui e falar que a gente teve esse erro específico, provavelmente alguma coisa de limitação, ele falou alguma coisa de SSL ali em cima. Se não resolver essa limitação aqui, a gente pode tentar trabalhar com SSL, algo do tipo. E espero que a gente não tenha muitos problemas com essa consulta via CEP, hein? Ó, ele não deu uma solução. Melhor que ele puder. Porque eu tô sem o avançado, então ele vai ser bem basiquinho a alteração que ele fez. Vamos lá, vamos verificar o que ele fez. Ele vai ter um timeout de 10, legal. Se o status code for 200, ele traz, senão ele traz none. Se tiver algum erro de conexão para septal, timeout para septal, erro na requisição para septal, ele vai retornar none, mas ele não vai quebrar. Isso daqui é importante, porque se tiver algum erro de conexão, ele não quebra. E tá. E aqui a gente pode colocar um printzinho, só para a gente informar. Erro ao buscar o septal, porque daí a gente verifica se esse CEP existe e como que a gente pode trabalhar com ele. E agora tem que rodar novamente. Rodando tudo, a gente vai entender um pouco melhor se está sendo um erro na consulta do CEP, se está sendo um erro de conexão com o CEP, ou se está sendo um timeout, ou um erro de requisição, para a gente ter uma abordagem. Se a gente mantém essa API, ou se a gente vai por outra, ou se... Ó, ele já deu erro de busca aqui,
erro 500, vamos copiar. Ah, eu fui copiar, abortei a coisa. Vou deixar rodando e a gente vai lá pro navegador agora. Beleza? Eu vou minimizar aqui e agora a gente está no navegador. Eu tive que dormir e esperar 12 horas para que a API começasse a voltar a funcionar. Então, o que que aconteceu? A nossa API, como eu já tinha feito vários testes antes do vídeo e estava fazendo alguns testes durante o vídeo em si, ela estourou o limite. Ela deu ali um too many attempts, ou seja, o erro de que a gente tinha tentado várias vezes. Agora, eu dormi ontem à noite, passou ali 12 horas, acordei agora, e entrei aqui para testar e funcionou. Ele deu basicamente certo. Algumas coisinhas aqui deu um errinho, mas provavelmente é a API que não estava localizada. Mas a maioria funcionou. Então eu consegui trazer todas as informações aqui, rodando aquele mesmo código que a gente estava até agora há pouco. Então, o que que a gente pode fazer agora? Antes da gente sair fazendo alguma coisa ou algo do tipo, a gente pode pegar esse CEP Info, que é o que a gente está mostrando aqui na tela, e salvar dentro de uma lista. Então, eu vou colocar aqui CEP Info List, e daí no lugar da gente dar o print, a gente pode dar o print e dar um append, ou seja, adicionar o conteúdo do CEP Info, que é o que a gente está mostrando aqui na tela, adicionar ele aqui dentro. Porque com isso, a gente pode pensar em salvar ele num arquivo RAW. Então, eu vou dar um tab aqui, mas eu vou dar uma ajustada. Então, esse CEP Info vai virar um data frame, e daí a gente pode salvar ele como se fosse um arquivo CSV, só que a gente vai salvar na 1 mesmo, na 1 bronze, na 1 bronze, porque a gente vai salvar ele junto aqui. A validated a gente passa depois, beleza? Então a gente vai ter um CEP Info, que é o nosso arquivo CSV, que a gente vai estar recebendo, né? Tudo isso daqui que a gente recebeu, a gente vai receber e vai colocar ele aqui dentro. Eu só vou fazer uma alteraçãozinha. Antes da gente dar o append, eu vou verificar se o meu CEP Info, então, se o CEP Info contém um erro, ponto. Tá, eu não lembro como é que faz o contém, então se contém a chave erro. Tá, é isso. Então, se ele contém a chave erro, ele não adiciona na nossa lista e volta lá para cima. Se ele contém, ele já vai fazer o append aqui para a gente adicionar no arquivo depois. É isso. Index of, tarará. Então, ele vai transformar esse JSON, esse dicionário, num arquivo CSV aqui para a gente. Vamos rodar novamente? Eu espero que não quebre. Vamos ver se vai quebrar. Eu acho que não. Como ele fez a requisição, talvez ele já mantenha o que ele tem. Ó, tá indo. Beleza, isso é legal. Daí depois que ele terminar de rodar tudo isso daqui, esses erros aqui ele só mostra, né? Ele só dá o print no que tem erro e daí ele não, ele continua. Ou seja, isso daqui ele volta lá para cima se tiver erro no CEP Info. E daí depois ele adiciona no nosso CEP List e transforma isso no data frame e cria um arquivo aqui pra gente. E o arquivo criou. Então a gente tem um cepinfo.csv, que é esse arquivo aqui que a gente vai estar utilizando para fazer o enriched, né? A gente vai estar validando e melhorando esse arquivo aqui dentro nas próximas etapas. Então, é isso. Consegui corrigir esse probleminha. E, na verdade, a correção foi simples. Foi esperar o tempo da API. Foi esperar a API meio que liberar mais requisições para a gente. Como é uma API gratuita, a gente tende a cair nessas coisas, beleza? Então, essa primeira parte do desenvolvimento está pronto, tá, gente? Esse é o script que vai fazer o carregamento dos dados de CEP, né, com base nos dados que a gente tem ali na tabela no CSV de usuários. Vou deixar claro que isso não é a melhor forma, não está em PO, Programação Orientada a Objeto e tudo mais, até porque não precisa, como é uma carga inicial, uma carga que vai ser feita em uma vez, no máximo quando a gente tiver um outro arquivo CSV e tudo mais. Então, cargas assim a gente pode trabalhar com script sem problema nenhum. Você não precisa ficar se preocupando em deixar o negócio redondo, da melhor forma possível e tudo mais. Até porque não é o objetivo, né? O nosso objetivo é carregar os dados do CSV e bater ali na API com base no CEP que a gente tem.
é o que a gente fez, a gente resolveu. Então, eu vou deixar o mais simples possível para vocês entenderem que isso funciona. Isso pode não ser a melhor prática do mercado e tudo mais, mas é algo que funciona. Entretanto, eu estava pensando aqui, a gente vai ter que fazer agora um script para normalizar os nossos dados, né? Então, a gente tem aqui esses dados CSV, JSON, CSV de volta, e a gente não tem nada para padronizar eles na nossa segunda camada, na nossa camada Silver, e deixar meio que tudo consolidado, tudo organizado de uma forma. Então, essa parte de padronização, essa parte de normalização dos dados, validação e tudo mais, a gente pode sim fazer com uma orientação a objeto, algo um pouquinho mais bonito e mais organizado, algo que a gente não fez aqui nesse script, mas eu acho que esse script funciona, fica entendível e é algo funcional para, se eu precisar rodar depois, é só eu chamar ele e pronto. Mas agora sim, agora no nosso script mais avançado, nosso script ali de limpeza, a gente pode fazer alguma coisa voltada para orientação, para orientação objeto mesmo, com essa padronização, essa organização melhor. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer? Eu separei aqui minha colinha, tá? Eu já fiz alguns testes para a gente não bater tanta cabeça aqui agora, mas eu separei aqui a minha colinha e a gente vai estar utilizando duas bibliotecas. O OS, que é uma biblioteca padrão do Python, e o Pandas, que a gente já importou e já utilizou anteriormente. Só essas duas, e a partir disso a gente vai definir os nossos diretórios. A gente vai ter dois diretórios, um diretório de entrada e um diretório de saída. Nosso diretório de entrada é o 01 Bronze Raw, e nosso diretório de saída, que é onde a gente vai salvar os nossos arquivos, vai ser o Silver Validated. E para a gente padronizar, para a gente validar esses dados, deixar eles organizados, a gente pode salvar eles .parquet. O .parquet é um tipo de arquivo, como é que eu posso dizer? Um tipo de arquivo enxugado, um tipo de arquivo mais leve, só que ao mesmo tempo ele é um tipo de arquivo que vai facilitar e deixar as nossas consultas mais eficientes. Talvez aqui, comparando o CSV com Parquet ou um JSON com Parquet no tamanho que a gente não perceba diferença nenhuma ou pouca diferença, e talvez, dependendo do tipo de consulta, o CSV possa ser mais rápido em alguns casos, mas quando você tem uma carga muito grande de dados, o Parquet serve para você ter uma padronização melhor e um carregamento de dados mais eficiente. Então, a gente vai ter aqui o nosso arquivo de entrada, né, que são esses três, e os nossos arquivos de saída, que vai estar aqui. E aqui dentro, a gente vai vamos salvar com Parquet, beleza? Então, aqui a gente vamos ler os arquivos da pasta bronze, que é o CSV e JSON, e daí aqui a gente vai salvar com Parquet, beleza? Feito isso, a gente vai garantir que esse diretório ali de saída existe. Se ele não existir, esse daqui, né? No caso existe, mas pode ser que não exista porque ele está vazio. Mas se ele não existir, a gente cria. Então, para criar ele, a gente pode usar um os.makedir outputdir, que é o nosso diretório de saída. Então, ele garante que a pasta de saída vai existir antes de a gente tentar salvar alguma coisa nela. Beleza? E agora, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer uma espécie de looping que vai acessar todos os arquivos da nossa pasta bronze e vai navegar por ela fazendo as tratativas, as leituras, o que a gente precisar fazer, beleza? Primeiro de tudo, a gente vai fazer um os.listdir, então a gente pode fazer aqui lista de arquivos, tá? os.listdir. Bem assim mesmo, só que a gente não precisa de tantos comentários. E talvez. Vamos fazer aqui. For file em files. E a gente não precisa isolar tanto, tá? Eu posso colocar isso daqui aqui dentro, que fica até mais interessante, mais otimizado. Que é basicamente, para cada arquivo que a gente encontrar dentro da nossa pasta de entrada, que é esses três arquivos, a gente vai fazer alguma coisa. O que é que a gente vai fazer? Eu vou. ah, Eu vou passar o. Eu vou criar um novo arquivo um novo caminho de entrada. Então eu vou transformar esse input dir no input path, opa, que ele já trouxe muita coisa aqui pra gente. O nosso input path, ele é basicamente a junção, né, do nosso input dir, isso daqui, com o arquivo que ele encontrou. Então ele vai ter três arquivos, só que na primeira interação ele tem o primeiro, na segunda o segundo, e na terceira o terceiro. Feito isso, eu vou tirar esse tanto de comentário, senão ele vai começar a ficar meio maluquinho
e vai dar muitas linhas ali pra gente que a gente não quer. Eu não quero tantas linhas assim. Então, tá. Nosso input path, a gente tem aqui o input path, e a gente fez ali o OS path join, ou seja, a gente vai estar juntando, né, esse input dir com o arquivo que a gente quer para ter o input path. Agora, a gente vai separar o que é extensão e o que é tipo de arquivo, beleza? Como que a gente faz isso? Eu vou colocar aqui o name e o ext, que é para ser as variáveis do nome e da extensão, e a gente vai estar separando, né, com OSPath split text, ou seja, a gente vai separar o texto de file, que é o nome do arquivo, em nome e extensão. Então ele vai basicamente pegar o ponto e isolar o que é nome e o que é extensão para saber. E daí a gente vai ter um output path, que a gente vai estar criando aqui o output path com um padrão bem parecido. Então, eu vou criar aqui o output path, que é o nosso output dir, que é essa pasta aqui, com o nome do nosso arquivo já isolado, .parquet. Então, a gente tirou a extensão para adicionar a nova extensão que a gente quer aqui. Beleza? Agora, o que a gente precisa fazer é verificar se o arquivo é CSV ou se o arquivo é JSON. Se ele for CSV, a gente vai usar o pandas.read CSV, e se ele for JSON, a gente vai dar o pandas.read JSON, beleza? Bem simples. Eu já separei aqui para a gente também isso daqui. Deixa eu pegar esse bloco aqui para vocês e explicar. Então, a gente tem três opções. File name, que na verdade a gente está chamando de file name. File, na verdade, isso daqui. Beleza. Então, a gente tem três opções. Primeiro, a nossa extensão ser um CSV. Se a extensão for CSV, a gente vai usar o read CSV e vai ler o nosso arquivo ali que a gente montou. Se a extensão for JSON, a gente vai tentar ler com o read JSON, ou a gente usa o read.json caso dê erro com esse lines aqui, que é uma tratativa, caso essa primeira leitura dê erro, ele tenta ler com as linhas separadas do JSON. É só uma forma, uma tratativa extra, caso o nosso JSON quebre. E por último, se não for JSON e nem CSV, ele vai falar que o arquivo é não suportado. Então, se a gente tiver um novo arquivo, a gente teria que adicionar esse novo arquivo aqui, por exemplo, JSON-L ou algo do tipo. Mas não é o caso, a gente não vai estar adicionando eles no momento. Beleza? Feito isso, se o arquivo for ignorado, ele não vai fazer as coisas aqui embaixo. Se ele for um arquivo válido, ele vai continuar ali na parte de baixo, que é o que a gente vai adicionar aqui agora. A gente precisa fazer uma validaçãozinha bem simples, que eu estava tentando usar o drop duplicated, que é esse código aqui. Ó. Então, a gente leu os nossos arquivos, o nosso data frame, né, do JSON e tanto do CSV, e a gente precisa dar um drop duplicated. Para que isso? Caso tenha alguma linha duplicada, algum registro que se duplicou aqui dentro, eu acho que não vai ter nada, tá? Mas caso tenha, a gente já pode fazer uma limpeza e fazer essa parte de validação dos dados e tudo mais. Só que para o nosso drop duplicated funcionar, como a gente tem tanto JSON e CSV em formatos diferentes, a gente vai precisar fazer uma tratativa bem pequena nas colunas para garantir que o tipo list vire string, só para a gente garantir esse drop duplicated, tá? Então, eu também separei essa validação e essa transformaçãozinha aqui, aonde eu vou converter todas as colunas do tipo list para string. Então, isso a gente vai conseguir fazer o nosso drop duplicated por padrão. E aqui, essa funçãozinha lambda, ela basicamente está fazendo exatamente isso que está escrito, tá? Para cada coluna que ele encontrar no nosso data frame, ele vai verificar em cada coluna se ele consegue aplicar essa transformação de lista para uma string, basicamente. Então, todo esse bloco aqui faz a validação, a verificação e passa por todas as colunas do data frame de cada arquivo e já faz a transformaçãozinha ali para garantir o nosso drop duplicated. Isso, se eu não me engano, eu só tive que colocar por causa do JSON. Nos dois CSV, isso daqui não vai precisar trabalhar e não vai precisar atuar, beleza? Porque o nosso JSON vai ter listas dentro, então é necessário isso. E por último, a gente vai estar terminando nossa normalização, né, nossa validação, removendo as duplicadas e resetando o índice, que é o que a gente está fazendo aqui. E depois disso a gente vai salvar, né, vai salvar esse arquivo no formato Parquet de fato.
que é a gente fazer o df.toParquet e passar o output path, que é esse caminho que a gente monta aqui. Então, todo esse bloco aqui, ele vai fazer para cada arquivo que ele encontrar dentro do nosso diretório. E por último, a gente só vai colocar um printzinho ali para ficar mais bonitinho, para ficar mais organizado. Então, file name, que na verdade é file, que é o que a gente passou aqui em cima. E é isso. Isso daqui, tudo isso daqui, deve funcionar e deve resolver o problema. Não é o problema, né? Deve resolver a nossa validação e a conversão dos JSON, CSV e tudo mais para Parquet dentro da nossa camada 2, que é a nossa camada Silver do projeto. Então, eu já vou rodar o Python Normalize. E aqui ó, vai começar a criar os arquivos, tá? Assim que começar a pingar aqui para a gente no terminal, ele vai começar a gerar os arquivos para a gente dentro dessa pasta. Aí, ó, pronto. Então, ele criou os 3 arquivos. Se a gente tentar abrir, ele vai dar essa quebrada aqui, vai ficar meio estranho se eu tentar abrir no Text Editor, porque o Parquet não é para ser lido dessa forma, tá? Ó, o Parquet tem os dados aqui, fica meio estranho, porque a ideia do Parquet é a gente ler com código de uma forma mais eficiente. Então, por isso que ele, pra gente humano, fica meio bagunçado, mas depois que a gente lê, por exemplo, se eu fizer isso daqui, ó, Python 3, abrir um terminalzinho aqui, fazer um import pandas std, e daí eu colocar o... Peraí que ele tá carregando, importando a biblioteca. Se eu colocar o pd.read Parquet e daí passar pra gente o caminho, vamos ver esse caminho aqui desse users. Vou copiar ele aqui, passar aqui, e pronto, vou dar um Enter, ele já vai aparecer bem rápido o conteúdo dos users, que é o conteúdo que está aqui dentro. Então, esse conteúdo aqui, que para a gente está bagunçado, está meio feio, está estranho, se eu der um Enter, ele vai carregar aqui para a gente, ó, todos os dados já do Parquet, só que convertido para um data frame. Então, ele é bem rápido, ele é realmente bem eficiente, tá, gente? Dá um ls aqui, boa. Vou fechar esse arquivo Parquet e a gente tem a nossa camadinha feita. Só que, como eu disse, como eu prometi, a gente vai deixar isso mais padronizado, como se fosse uma bibliotecazinha, tá? Não tem muito o que fazer, para ser sincero. Eu vou só isolar isso em funções, basicamente, e transformar tudo isso numa grande classe. Então, vamos lá. Classe normalize data, vou usar um init, a gente recebe... peraí. Espera aí que tem muita coisa acontecendo. A gente recebe os nossos arquivos de entrada e saída, beleza. Beleza, listdir, input. A gente pode garantir que que ele funciona. E o normalize data vai fazer isso, verifica essa parte, igual a gente já tinha feito. Drop duplicated. E é isso. É exatamente isso que a gente fez. Vamos ver. Então, ó, ele recebe os arquivos, garante que o diretório vai existir, ele faz o input name, act, tarará, igual a gente fez, ele garante isso daqui também, dá pra gente tirar, isso daqui for columns, tarará, drop duplicated, só que a gente vai ter que implementar isso daqui, ó, isso daqui é importante. Que eu lembro que eu rodei 100 e não funcionou. Então, deixa eu dar um tab aqui. Beleza. Para as colunas. Que ele encontrou no data frame. Ok. Isso aqui dá para tirar. Drop duplicated. Tudo mais. E o parquet. Beleza. Tudo isso daqui funciona. Deixa eu rodar de volta só para ver se ele vai. Provavelmente vai, tá? Se não quebrar. Quer dizer, agora não vai, porque a nossa classe não faz nada. A nossa classe só existe, mas ela não faz nada. Eu vou apagar esses arquivos para a gente rodar e ver se funciona. É a mesma coisa, tá? É exatamente as mesmas funções, o mesmo código e tudo mais. Só que daí a gente meio que simula. Então eu posso fazer aqui um if name, tarará, e simular uma execução, que seria isso daqui. Então a gente simula uma execução aqui, que seria uma chamada, né? Eu poderia chamar isso daqui como uma lib em outro lugar. Então, ó, funcionou, bonitinho, carregou aqui pra gente normal e é isso. Então, a gente teria aqui uma classe com os métodos aqui. Só que eu acho que dá pra
Dá para deixar talvez mais padronizado, não sei, normalize data. Não, na verdade cabe tudo aqui dentro. Não tá tão grande. É, dá pra gente deixar dessa forma. Dá pra deixar dessa forma, só isso daqui talvez eu traria para um. Como é que é o nome que eu tinha dado para isso aqui? Convertes colunas. Talvez eu faria uma nova função, um novo método aqui dentro de converter colunas. Então, sei lá, convert columns to string. E daí aqui embaixo a gente só chama, né, esse convert columns to string e já salva o data frame aqui em cima. E a gente só isolaria essa parte do código aqui. Deixa eu ver o que mais que a gente poderia fazer. Legal, esse Normalize Data, essa parte aqui de decidir como que ele vai carregar, né, o JSON, a gente também pode isolar numa outra função. Então, o drop legal, save data, save data não é redundante fazer isso, o drop também é redundante fazer, porque é pequena essa função e é chamada dos métodos, então não tem o porquê. Mas esse verifica, tipo, load df from file. Isso aqui é legal, porque daí a gente aplica a nossa, a nossa funçãozinha aqui e daí retorna o data frame. E daí a gente só troca essa parte do código e a gente pode tirar essa parte aqui. E isso daqui também sai porque tá redundante, a gente já passou ali para baixo. Então, todo esse pedaço aqui de decidir, né, como que ele vai carregar o arquivo, para onde que vai o output e tudo mais, esse aqui também pode sair, para onde que vai o input, o que que é name e o que que é extensão, dá para tirar isso aqui também, porque o name a gente não usa aqui, então não precisa passar ele. E o output path, ele vai ter que montar novamente, talvez montar o output path aqui, load file, criar o output, legal? Então a gente tem o nome do arquivo, file, arquivo normalizado salvo como output path. Então essa parte aqui, talvez dê pra gente passar antes de carregar, e daí a gente passa o name aqui, ó, e daí a gente troca novamente, e a gente cria o output path aqui agora. Beleza. E a extensão a gente passa quando a gente for download aqui. Passa a extensão e passa a extensão aqui. Daí a gente não se preocupa em montar a extensão nessa parte. É isso, é a gente pegar o nosso código e ir refatorando, e pegando as partes, isolando. Tipo, ó, essa é uma parte crucial, então a gente isola. O name, extensão, output path, a gente passa aqui. O load, a gente isolou ali em cima. O convert de columns to string, a gente isola ali em cima. Então, são coisinhas que a gente vai adaptando e que a gente vai vendo o que que encaixa, o que que faz mais sentido, beleza? Mas também isso é detalhe, tá? Novamente, como é um projeto menor, tudo bem se a gente fizesse um script assim, sem ser uma classe, sem ser orientado a objeto e tudo mais, porque o importante é o negócio funcionar, de verdade. Então, legal a gente ter um padrão, legal a gente ter as coisas dentro do que a gente quer, né? PD, deixa eu só dar um read aqui para ver se foi. É legal a gente ter esse padrão, ter essa organização e tudo mais. Mas assim, também não precisa se estressar, porque primeiro você vai fazer uma V1, faz uma V1 ali como script, igual a gente fez aqui, e depois vai refinando e garantindo que ele está funcional aqui para ser usado como uma API no futuro, como uma biblioteca no futuro, de uma forma mais eficiente. Mas aqui a gente tem, então, o nosso script de normalização. Então, com o script de normalização feito, o que falta agora é a gente subir um banco SQL. Eu estou pensando ainda, acho que a gente vai decidir daqui a pouco, mas vamos subir um banco SQL aqui, carregar esses arquivos Parquet
para virarem tabelas no nosso banco, e daí lá dentro do banco a gente faz a parte de enrich e aquele vínculo lá dos usuários com o CEP já implementado ali, com a cidade, rua e o endereço mais próximo possível, dado o que o CEP libera para gente. Tá decidido, a gente vai usar o Postgres aqui nesse projeto, beleza? Eu vou subir o Postgres utilizando o Docker Compose, que é a forma mais simples que eu sei de utilizar o Postgres hoje em dia, para a gente subir e controlar ele. E é provavelmente a forma que você vai estar usando numa empresa ou em algum projeto mais robusto, tá? Existem outras formas, obviamente, tem como você subir um serviço na nuvem, se utilizar o Docker e tudo mais, mas o que a gente vai fazer hoje é subir esse Postgres utilizando o Docker. Não vamos aprofundar no Docker agora no momento, porque a gente tem curso de Docker na plataforma, no Data Engineer Help. Então, só vocês acessarem, custa menos de R$ 12 por mês, é muito barato, menor do que qualquer assinatura que você vai ver por aí na internet, de serviço de streaming mesmo, enfim. Você provavelmente já paga isso em algum outro serviço, então nossa plataforma está bem acessível, trazendo conteúdo bem difundido. Inclusive, esse projeto, a gente vai implementar na nuvem, só que só vai estar disponível para quem estiver na plataforma. Então, ainda vai ser gravado e tudo mais, então pode ser que quando você está vendo esse vídeo ainda não lançou, mas aqui algumas semaninhas a gente já vai ter algum conteúdo lá para subir esse mesmo projeto na nuvem. Então, só ficar de olho. Mas sim, voltando aqui para o conteúdo de agora, a gente vai subir esse Postgres, a imagem 16, utilizando o Docker Compose. Bem simples, tá? Nosso código aqui do Postgres é isso. A gente pode até tirar esse version aqui, que eu acho que ele vai funcionar da mesma forma. A gente só passa aqui o serviço, que é o serviço de DB, com a imagem Postgres nessa versão. Ele vai restartar se der algum problema ou algo do tipo. E aqui é o mais importante. Isso daqui também é a porta padrão 5432. Caso dê algum conflito com algum serviço que esteja rodando na tua máquina, você pode mudar essa porta. E o volume aqui é onde ele vai estar salvando algumas informaçõezinhas para a gente. Isso e aqui esse volume PGData, a gente pode deixar ele do jeito que está, que vai funcionar. Mas o mais importante são essas três linhas. A gente definir qual que é o nome do nosso usuário, qual que é a nossa senha e qual que é o nosso DB. Para ficar o mais fácil possível e a gente conseguir acessar aqui usando um Dbeaver ou alguma coisa do tipo, uma interface visual nesse banco, a gente vai deixar tudo como Postgres e daí a gente só sai utilizando. Beleza? É isso. Vocês precisam disso. É exatamente isso. Esse arquivo, docker-compose.yaml. Ter o Docker instalar na nossa máquina, então dá para vocês verificar aí Docker version. Apareceu aqui Docker version, vocês têm o Docker Compose provavelmente. Se não tiver, só pesquisar algum tutorial, a gente ensina novamente no curso como fazer a instalação e tudo mais. Mas é super simples, tá? Com poucas linhas, poucos cliques, você consegue fazer essa instalação. E o que a gente precisa fazer agora é rodar o Docker Compose Up. Eu vou estar rodando o sudo aqui, só porque eu quero usar o super admin do meu WSL, mas vocês poderiam rodar direto com o Docker Compose Up, ou dar um play se você estiver usando o Docker Desktop do Windows, ou algo do tipo. Mas é bem simples, tá, gente? É só Docker Compose Up, ter esse código, e ele vai subir o banco Postgres para a gente. Ele vai subir rapidinho, porque eu já tinha subido anteriormente. Então, ó, ele aparece aqui, ele talvez se for a primeira vez, ele só vai mostrar download, carregando algumas coisas, mas é isso. Se ele aparecer Database System is ready to accept connection, ou seja, o sistema de banco de dados já está disponível para aceitar conexões, a gente pode mover lá para o Dbeaver e vamos fazer isso. Deixa eu só abrir o Dbeaver aqui, mostrar para vocês o Dbeaver. Deixa eu trocar minha telinha aqui, Dbeaver. Pronto, acho que agora vocês devem estar vendo o Dbeaver. A telinha está bem pequena, mas provavelmente vocês devem estar vendo o Dbeaver aí. E é isso. O que a gente precisa fazer? Dbeaver aberto, ou outro gerenciador de banco de dados, ou outra interface gráfica. O Dbeaver eu gosto muito porque ele é gratuito e ele é bem acessível e tem uma interface bem tranquila. Aqui, bem padrão, arquivos, navegação, editor e tudo mais. Mas o que vocês precisam agora é ver nesse botãozinho aqui, nessa tomadinha, enfim, pluginzinho. Aperta no maisinho ali. Escolhe bancos de dados. Ele aceita muitos bancos de dados, ele consegue gerenciar diversos bancos, mas a gente tem o Postgres aqui. Vou entrar no Postgres e agora eu defino algumas coisas.
O meu localhost o meu host é o localhost, porque eu estou rodando na minha máquina local. A porta é 5432, que é o que a gente está definindo ali no projeto. Talvez vocês não estejam vendo, né? Deixa eu trocar aqui novamente. The Beaver, agora vocês vão ver. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E pronto. Show. Então, o localhost é esse. Deixa eu dar um passo para trás. Então, vai aparecer uma tela assim, quando vocês clicarem naquele botãozinho que eu mencionei do mais invert. Vocês vão clicar ali, vai para o Postgres, avança, e aqui vocês colocam o localhost, deixa a porta 5432, a não ser que vocês tenham mudado. Banco de dados é Postgres, o nome do usuário é Postgres, e a senha é Postgres. Clico em testar conexão, e pronto. Está conectado no servidor Postgres, dessa versão aqui do Debian, porque a gente está rodando WSL, Linux, tarará. Vou dar um OK e concluir, que ele vai fechar para vocês. Eu vou trocar agora novamente a tela para o The Beaver. E agora eu só preciso ajustar, porque a tela ficou gigante, como eu estava usando o Postgres ali no cantinho. E é isso, vou ajustar a tela aqui para vocês novamente. E pronto, agora a gente tem o nosso banco aqui no cantinho. Talvez esteja muito pequeno, nem sei se eu consigo aumentar isso daqui. Não consigo aumentar, mas é isso. O nosso banco está conectado. Se a gente clicar aqui, ó, esquemas, public, tabelas, não temos nenhuma tabela, porque a gente não criou nenhuma tabela ali no nosso projeto ainda. Mas é isso, essa é a configuração mais básica que a gente tem de Postgres aqui, e daqui a pouco a gente já continua. Antes da gente carregar os nossos dados no banco de dados e começar a fazer esse processo da camada 3, da Gold Enriching, a gente pode fazer uma classe para manipular e começar a utilizar o banco de dados dentro do Python. Então, o que a gente precisa? Eu vou dar um import OS, import pandas também, SPD, e ele já está orientando aqui a gente, mas esse import psychopg2. Então, é essa biblioteca que a gente vai estar utilizando para manipular algumas coisas dentro do banco de dados, beleza? Então, com isso, com essa biblioteca aqui instalada, deixa eu ativar aqui o nosso ambiente virtual e fazer um pip install psychopg2. Essa biblioteca ela vai ser muito útil para a gente criar, né, as conexões com o banco, rodar algum código no banco, subir, subir data frames como tabelas no banco e tudo mais. Então, enquanto ele instala embaixo, eu vou criar a nossa classe DB, vou dar um definite aqui, ver o que ele pede. Ele está pedindo aqui o host, porta, database, user, hostname e tudo mais. É o que a gente passa, é o que a gente define aqui, né? E agora a gente vai fazer uma conexãozinha. Essa nossa conexão, eu já vejo esse erro aqui embaixo, mas essa nossa conexão, ela, ela vira uma com de fato. Nem precisa criar essa com. Acho que assim que iniciar o banco, ele já cria a nossa conexão. É isso. É uma forma interessante de trabalhar, já criar conexão de fato. E vamos rodar antes de sair criando qualquer coisa, vamos rodar um create table. Um create table é interessante, porque a gente se conecta com o cursor do banco e roda uma tabela create table, que não existe, dando os nomes das colunas. Então a gente vai passar os nomes de todas as colunas aqui, as colunas que vêm da nossa tabela, do nosso data frame, e dele vai tentar criar aqui. Antes de eu aceitar tudo isso que ele está mandando para a gente, deixa eu verificar um errinho que deu aqui. Ele falou que não conseguiu instalar essa biblioteca, por qual motivo? Please consider remove the phone classified. Tarará, tarará. Tá depreciado esse. Bem estranho isso daqui. Deixa eu dar uma olhada. Vou copiar isso daqui. Ó, ele tá falando que. O que que ele tá falando? Import, tarará, não pode. Porque não conseguiu encontrar. Não, não quero fazer isso aqui. Eu quero só pegar esse daqui e jogar no Google. Então eu vou pegar o import Psycho 2, jogar no Google e ver como é que foi a instalação. A instalação era para ser isso, realmente. Então, vamos lá, vamos rodar de volta. Espero que ele entenda agora. Isso daqui
Ó, agora tá indo. Não tá vindo, agora tá indo. Eu acho que ele não tinha entendido alguma coisa em algum momento aqui. Mas aparentemente tá indo, tá? Então, ó, o use cache, tarará. Ele tá buscando, tá instalando as dependências. É isso. E quebrou. Quebrou, quebrou, quebrou. Ah, tá. Se quebrou a segunda vez pelo mesmo motivo, a gente tem que ler com mais calma. Uhum. Not found, não sei o que. Python setup, boot PG. Ah, e se você está tentando PG2 from source, please install the PyPy binary. Tá. Tá, vamos tentar explicar. Install. Cycle PG2 binary. É, na documentação aqui do PyPy, ele fala para instalar o Psycho PG2 direto. Ó, com o binary parece que foi. Daí depois a gente instala o normal. Vamos ver se é isso, se isso resolve. Tá. É, vamos verificar. Pelo menos essa dependência aqui do binary não vai mais ter. Se fosse só isso. Hum. Ah, ele tem um arquivo de setup. Ó, você também pode obter o standalone package. Tarará, tarará. Ele fala do que a gente utilizou do binary. Vamos ver se só com binary consegue rodar. Então, Python 3, DB, roda. Isso daqui vai quebrar se ele não reconhecer o nosso pacote aqui em cima. Não quebrou, então reconheceu o nosso pacote. Beleza, beleza. Então, com isso, a gente consegue avançar. Ok, então vamos criar os métodos. São métodos padrões, tá? Para quem já estudou ali o desenvolvimento de CRUD, de create, read, update, delete, é isso que a gente vai fazer, isso que a gente vai implementar utilizando o auxílio do cursor, tá? O que é bem simples, tá? Porque se a gente vai inserir a gente cria uma tabela. Agora a gente pode inserir os dados nessa tabela. Então, essa tabela foi criada a partir de um data frame, né? Então a gente passa o nome da tabela e o data frame dela, e ele cria aqui o data frame pegando o nome das colunas. Então a primeira camada dentro do banco vai ser uma camada com tudo no tipo string, né? Depois, uma segunda camada, que a gente pode fazer algum tipo de manipulação, algum tipo de tratamento em cima desses dados. Tá, mas a primeira camada é uma tabela crua com os nossos dados, tudo string, e daí depois a gente manipula. E daí esse insert data é bem parecido, a gente passa o nome da tabela, passa o data frame, e agora a gente insere os valores de todas as linhas que a gente encontrar dentro do nosso data frame. Então isso daqui também é uma forma resumida da gente fazer isso. E faltou o cursor close aqui. Cursor close. Cursor inicia, fecha. Não precisa daqui. Redundante. Muito redundante a gente fazer isso daqui. Ah, mas é porque ele abre ali em cima. A com. Se ele abre a conexão ali em cima, com commit, cursor close, com commit. Ah, tá, entendi. Então a gente inicia a instância e daí dá os commits e no final dá o close. Beleza, é isso funciona. Então a gente cria a tabela, insere dados na tabela e consulta dados de uma tabela. Então a gente pode rodar uma query select padrão. Então a gente só passa a query aqui e já consegue a consulta que a gente precisa para ter o resultado. Só que eu acho que uma coisa legal é def ah, select all data from table. A gente só passa o nome da tabela e a gente já tem o resultado de tudo, beleza? Com um limit. Eu acho que é interessante a gente colocar aqui um limite 100, passa o limite aqui. Para ele não ficar muito pesado, né? Mas passa o limite 100, limite 10, tá? Beleza? Só para ir testando.
Tá, isso daqui já fica redundante. E é isso, então a gente tem um CRUDzinho, uma classe com alguns métodos. O método de criar tabela, o método de inserir dados na tabela, o método de executar uma query de consulta, ou só consultar todos os dados usando o limite 10 ou alguma coisa padrão. É isso. Agora a gente vai instanciar aqui mesmo, só para ficar fácil de estar utilizando ela. E a gente vai criar ali uma tabelinha. Vamos por passos, né? Então ele vai usar o nosso DB, que é a nossa classe principal, passa lá aquelas requisições, host, port, tudo mais que a gente já sabe, que é o localhost, 5432, postgres, não sei o quê. E agora a gente ah, usa o create table para criar essa tabela com esses dados, onde ele vai só a partir. Isso daqui dá para virar um data frame apenas, né? Já que ele está duplicado, a gente vai criar um df teste aqui. Beleza, então a gente vai primeiro no create table passar o df, só que ele vai reconhecer esse df do create table pegando apenas as colunas, ok? E daí, depois ele insere os dados no nosso banco. E daí, depois, ele já consulta. Então, ele cria o nosso data frame, cria o banco de dados com base no data frame que a gente passou, que é só o nome é o data frame em si. Dá para passar o ponto columns, que daí ele é, fica melhor, fica bem melhor aqui, porque daí a gente não precisa passar o data frame inteiro aqui. A gente só passa o ponto columns, que vai ficar mais leve para ele processar. Toolist, talvez? É, um toolist. Porque daí ele vai usar o join, ele vai em cima da lista converter as colunas para o padrãozinho que ele precisa. Ok. E aqui a gente passa o data frame mesmo. E aqui a gente vai fazer uma consulta nos dados. Que isso tem 3 linhas, então dá para deixar em 3 aqui também, bem tranquilo. E a gente roda o nosso db.py. Quebrou. Onde que quebrou? Syntax error at end of input. Uhum. Create table if not existed. Test. Create table if not exist. Foi aqui que quebrou quando a gente passa essas informações. Então, a gente vai vir aqui, dar um Ctrl K e só rodar isso daqui. Para verificar qual que é o problema. É alguma coisa de sintaxe, né? Provavelmente. Então. Tá. Pera aí. A gente tem a columns, to list, columns, text. Ah, tá. Não, legal. Porque a gente estava passando as colunas sem os tipos. Porque a coluna em si, no DataFrame, ela não fala qual tipo que é. Aqui ele já vai setar os tipos como text, né? Como uma string já completinho. A gente tira isso daqui. Ele só vai falar que toda a coluna nossa é text. Para padronizar e deixar o mais cru possível. E depois a gente faz uma tratativa de manipulação desses dados quando eles já estiverem no banco. Expect string, but found int. Então ele está tentando inserir um dado string aqui, mas ele encontrou um inteiro. Então a gente força esse nosso inteiro virar uma string com o str, abre parênteses. Então a função str vai transformar tudo que está ali dentro numa string. E ok, então a gente está avançando nos errinhos. Ele encontrou um erro aqui porque join, insert test, não sei o que, raw. Ele não esperava, né, o John aqui, ó. Tá. Deixa eu pensar. Porque, ó, ele tá transformando o nome em vários registros. E a gente não quer isso. Values, join, volta. Aqui voltou. Vamos ter que voltar para o erro anterior, porque a correção do erro gerou outro erro. E vamos ver o que ele orienta nesse pedacinho. E é isso. Com essa orientação, ó, vamos lá. Então ele vai tratar
injetar os valores, convertendo tudo em string, verificando se é nulo ou não, tarará. E depois ele vai inserir esses valores, chamando os placeholders e tudo mais. Então aqui ele está isolando tudo num campinho, numa caixinha, mas está isolando, basicamente. Agora sim, olha só. Então ele criou a tabela no banco, inseriu os dados no banco, fez uma consulta. Então ele criou essa tabela no banco, inseriu dados no banco, não, criou a tabela aqui, inseriu os dados no banco, e aqui ele consultou. Aqui ele consultou todos os dados que a gente tinha. Como que a gente comprova, né, que realmente esse aqui está no banco? Com esse print. Esse print, o único print que a gente tem, está vindo do DB select all data from table, dash, tarará. E isso daqui a gente sabe que executa essa query no banco. Para ficar mais evidente para vocês, para provar que isso é verdade, o que a gente pode fazer é abrir o nosso. A gente pode abrir então o nosso Debeaver. Beleza? Deixa eu ver isso daqui. Não é isso que eu quero. Cursor. Aqui é o nosso Debeaver, que tá pequenininho. Agora há pouco tinha configurado ele, mas ficou pequeno. Tá, então a gente tem o Debeaver aqui, olha só. A gente vai vir em Public, Schema, na verdade, vai dar um refresh aqui, atualiza. Já apareceu a tabela teste, que é a tabela que a gente queria. Clico em visualizar. E a gente tem os dados aqui em cima, que são os dados John, Jane e Jean, que são exatamente os mesmos dados que a gente colocou aqui no nosso cursor. E olha só, funcionou. Então a gente tem um, um DB, uma classe DB, que insere os dados no banco da forma que a gente solicita. E é isso, é isso. Não sei, eu acho que agora a gente pode começar a fazer a varredura. Mas eu vou interromper aqui porque a gente já tem 15 minutos desse bloco, tá? Então, vamos lá. Já que a gente tem essa biblioteca, essa classe, a gente pode chamar isso aqui de biblioteca porque daria para exportar esse db.py, daí, enfim, importar em outro local. Mas a gente tem uma classezinha, né? Então, com essa classe que a gente tem aqui, eu posso. Vou tirar isso daqui, esse exemplo de uso, tá? Porque a gente vai executar isso daqui em outro arquivo. Então, eu vou chamar esse outro arquivo aqui de app.py. A gente pode melhorar os nomes futuramente. E agora sim, agora a gente tem essa linha de código aqui que a gente vai utilizar ela direto nesse script Python aqui. Ele já está orientando, tá? Mas eu quero explicar para vocês. A gente tem aqui o import do pandas e a gente tem o import aqui da nossa biblioteca que a gente acabou de criar. Uma biblioteca, é uma classe com métodos. E como que a gente utiliza? A gente vai fazer um from db. O que que é esse db? O nome do arquivo sem o ponto .py. Então, from db, import db maiúsculo. db maiúsculo é isso daqui, o nome da classe. Então, se aqui fosse, sei lá, Marcos, aqui teria que ser Marcos, beleza? Então, esse é o ponto. E mesma coisa para o nome do arquivo, do jeito que está escrito. E o padrão é geralmente isso: o nome do arquivo em minúsculo e o nome da classe em maiúsculo, seguindo isso daqui. Bom, é isso. Eu não estou utilizando Marcos, ele está relatando que eu coloque Marcos, mas a gente já trocou ali. Beleza, import pandas, SPD, parará, exatamente a mesma coisa que a gente fez. Porém, agora a gente não precisa estar colocando esse data frame de teste. A gente pode estar utilizando os nossos arquivos Parquet, que a gente tem aqui. Então, vou fazer for file in validate. É isso mesmo, eu quero pegar os validates aqui. E para cada arquivo que eu encontrar, eu vou ler o data frame e vou criar. Vou primeiro dar o db create table, né? Então, ele vai criar a table se ela não existir. Eu vou dar o create table do arquivo em questão. File create table df vem aqui e a gente na verdade passa replace. Tá, não, legal. Ele só tá pegando o nome do arquivo, dando replace aqui, né, para trocar o nome. Vamos. Não, ele tá tirando o ponto parquet e deixando sem nada e pegando o nome do arquivo aqui pra gente. E aqui ele tá pegando as nossas colunas, né, e passando no mesmo padrão que a gente já tinha utilizado lá antes.
Então, é isso daqui. Daria para fazer dessa forma para deixar mais legível, enfim. Algumas pessoas gostam de utilizar isso. Vou ter que portar o OS aqui também, que ele está utilizando aqui. E é isso. Então, a gente tem o Create Table da forma que a gente desenvolveu, da forma que a gente pegou. Agora, com as tabelas criadas, a gente pode inserir os dados na tabela. Então, db.insertData, o nome da nossa tabela, o nosso data frame, e é isso. E daí depois a gente só dá um db.close, e é isso. Então a gente tem um scriptzinho, o app.py, que ele é responsável. Eu vou até chamar de outra coisa, vou de populate table, alguma coisa assim. populate db, beleza? A gente tem esse populate db, que é o responsável, é o script responsável por pegar a nossa classe de banco de dados e utilizar ela, fazer ela ser usável, implementando em cima dos nossos arquivos Parquet que a gente criou anteriormente. Então é isso. Agora eu vou dar um Python 3, vou chamar o populate_db, vou rodar e vamos esperar. Eu acho que não vai ter nenhuma mensagem, a gente não programou nenhuma mensagem, mas deu um erro, ó. Connection already closed. Por quê? Already closed. Cursor com closed. Estranho aqui com cursor. Com cursor. Tá, tudo bem. Se a gente não chamar isso daqui, o nosso código vai funcionar e daí depois a gente pode melhorar. Mas, ó, pronto. Não deu erro. Esse aqui é o mais importante, não dá erro. Depois a gente melhora, depois a gente verifica esses pontinhos. E agora a gente vai ali para o nosso dbeaver. Novamente, eu vou fechar isso daqui. Vou fechar as nossas tabelas, public, atualizar. Vem aqui, tabela, e pronto, a gente tem as tabelas populadas, bem provavelmente. Vou clicar aqui em CEP Info, tem todos os dados de CEP. Products, visualizar a tabela, todos os dados de produtos e usuários, todos os dados de usuários. Agora eu vou só dropar essa tabela de teste, que a gente não vai mais estar utilizando ela. Sim, beleza. Então a gente tem aqui os nossos dados no banco de dados. Terceira etapa agora seria popular, né? Seria fazer o enriched. O enriched é uma coisa importante que a gente vai trabalhar na sequência. Então, até já. Aproveitei para instalar o Postgres Explorer, que basicamente ele é um SGBD dentro do nosso editor aqui, que é o cursor, mas ele é o cursor baseado no VS Code, né? Então, se você estiver usando o VS Code, você vai achar o Postgres Explorer bem facinho. E daí ele só precisa que você instale também esse driver aqui, que é esse Postgres Cockroach Driver. Com isso, a gente já consegue fazer uma conexão. Então, se eu clicar aqui no Connect, eu já conectei, mas você poderia apertar no mais aqui, escolher seu driver, preencher as mesmas informações ali de host, database, username e tudo mais. E daí a gente consegue fazer a conexão dentro do nosso editor de código, né? Dentro do cursor, do VS Code, enfim, da onde você estiver utilizando. Por que eu fiz isso? Para ficar mais fácil e para não precisar ficar trocando de tela, ficar indo ali pro dbeaver toda hora. Então, é isso. Eu vou rodar aqui, eu já tinha testado, mas eu vou rodar aqui, ó. Já aparece, então, a tabela que eu tenho aqui. Como a gente tem três tabelinhas, eu vou trazê-las aqui pra gente. A outra é Products. Products, vou rodar essa de Products aqui. É Products, isso. Aí, vou rodar ela aqui. Só esse pedaço. Show. E a última é a de users. Então eu vou fazer um select também na de users. Users só, não tem mais nada no nome dela. E é isso, então a gente tem aqui ó, as três tabelinhas. Essa daqui não é de users. Ah, tá, legal. Ele rodou tudo aqui pra gente. Boa. Então a gente tem a de users aqui, a de products aqui e a de info aqui.
com os nossos dados. Fica muito mais fácil de visualizar e muito mais fácil da gente fazer os testes e tudo que a gente precisa. Products, por enquanto, a gente vai ignorar, tá? Então eu vou até tirar ela daqui. E a gente não vai estar utilizando o products no momento, mas a gente tem um ponto que a gente pode trabalhar aqui, que é essa questão do CEP Info e dos usuários. Tanto o CEP Info como os usuários, a gente tem a coluna CEP. Então a gente tem no usuário CEP e no CEP Info a gente tem a coluna CEP também. Então tá bem simples na real. Eu vou juntar aqui, vou dar um select tudo from users, né, que é a nossa principal, e eu vou fazer um inner join, inner join, CEP info, CEP com CEP. Isso daqui vai ser bem simples na real, mas a gente vai estar vinculando então o users.cep com o cepinfo.cep. Então aqui ó, users cepinfo.cep e users.cep. Eu acredito que vai funcionar porque eles estão na mesma formatação, com o tracinho, então não tem nenhuma que está sem o tracinho. Eu acho que só da gente rodar isso daqui já vai trazer alguma coisa. E pronto, trouxe. Ele trouxe aqui os ID, nome, e-mail, telefone, CEP, data de nascimento, tudo mais. E daí ele já trouxe aqui, ó, o CEP duplicado, o logrador, o complemento, unidade, bairro, tudo mais em uma só tabela. Então aqui a gente já teria uma tabela meio que normalizada, né? Só que vamos deixar isso daqui mais bonito, mais profissional. Eu vou isolar aqui, passar o UserID, username, e-mail, telefone. ah, tá. O CEP a gente vai pegar dos users também. Só que antes a gente vai passar o user data de nascimento. Então, users.data nascimento. O que mais que a gente tem? Gênero e é isso. Users, gênero, isso. E daí o resto a gente traz de CEP mesmo. Então, o user CEP a gente vai trazer. Pode ser do usuário, e daí o resto a gente traz. Então, o logradouro, o complemento, unidade, a gente traz de CEP info. Então vamos lá. Logradouro, complemento. É que ele não tá entendendo, tá? Ele tá só chutando o que ele acha que poderia ser. Complemento, unidade. Então a gente vai colocar aqui, ó, unidade. Bairro, tá? Bairro, localidade e UF. Bairro, localidade, UF. Esse daqui a gente muda para estado. E região. Beleza? Vai ter região aqui também. Região. DDD. DDD. Tá, peraí. Região. Vamos colocar na ordem que tá trazendo, que daí fica mais organizado pra gente por enquanto. IBGE, GIA, DDD e CIAF. IBGE, GIA, DDD e CIAF. Então, DDD já foi. É isso daqui. É isso que a gente tem. Tá? Eu acho que se rodar isso daqui agora. Users.name. Não é users.name, né? Como é que tá salvo? Eu acho que users nome. Beleza, é nome. Nome, data de nascimento, gênero, tudo o resto é igual. Beleza, então a gente tem o ID do usuário e por algum motivo ele duplicou. Tá duplicando a galera, por quê? Sudeste, tarará. Eu acho que é por causa do inner join. Se a gente mudar isso aqui pro left join, ele deve parar de duplicar. Ainda duplica. Tem alguma coisa que tá duplicada, né? Bela Vista, São Paulo, SP. Tá, 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 tá. Tá. Users, left join. Isso daqui. Uhum. Tá. Dá pra gente pôr um distinct aqui, talvez? Só que for único de cada. Distinct. E daí a gente vai trazer o que for único de cada tabela. Beleza, agora tá trazendo um, 3, 4. Tá, ele só tá numa ordem bagunçada agora. Left join e adicionar um order by o ID, né? Pra ficar bonitinho. Agora sim. 1, 10. Mas como o ID tá num texto, né? Ele acha que isso daqui é
Ó, tudo que começa com 1, depois tudo que começa com 2, tudo bem, isso daqui tá tranquilo. Então, a gente tem a nossa primeira consolidação, seria a nossa primeira enriched aqui, porque a gente está usando duas tabelas para criar uma nova tabela. A tabela ali de usuários, já com a aplicação aqui, né, dos dados de bairro e tudo mais. Então, então é isso. Ah, eu não tinha visto isso, que tem dados nulos. Ah, por causa do left join, né? Left join, algumas informações. Tudo bem, tudo bem. Os CEP que não bater, que foi aquilo que a gente viu, né? Que alguns CEPs não carregaram. Os CEPs que não bater, a gente deixa nulo mesmo, não tem problema nenhum. E nem todas as informações vão ter, tipo, complemento, nem sempre vai ter. A unidade também nem sempre vai ter. Tudo bem, isso é coisa que a gente consegue trabalhar em cima e consegue ir refinando e melhorando. Bom, agora para a gente fechar a nossa arquitetura Medallion de ponta a ponta, conseguir visualizar os dados além dessa consulta aqui que a gente fez, batendo os dados no banco de dados, fazendo join e tudo mais, a gente pode criar uma visualização. E daí aqui a parte da visualização nem é tanto um trabalho de um engenheiro de dados, uma pessoa que seria responsável pela extração, pela construção da arquitetura, da infraestrutura, de tudo isso que a gente fez. Isso já entraria ali no trabalho de um analista ou talvez de um cientista de dados ou alguma pessoa ali mais a parte de negócio. Mas como a gente tem todas essas ferramentas, é interessante a gente pensar em como que esses usuários iriam conectar nos nossos dados e como que eles iriam poder visualizar esses dados. Então, um ponto interessante seria conectar num BI, um Power BI, um Tableau, um ClickSight, alguma coisa do tipo, ou a gente fazer alguma tabela com alguma outra ferramenta, alguma coisa. Como a gente usa Python, como a gente está dentro aqui do Visual Studio, do Cursor, no caso, eu criei para a gente um notebook, né? Então a gente tem aqui o notebook IPYNB, que é o notebook Python, que para quem já mexeu ali com o Colab do Google ou já subiu um Jupyter Notebook do zero, vai conhecer um pouco disso. Para quem não conhece, tudo bem, você consegue só iniciar um arquivo desse e daí fazer umas configuraçõezinhas ali que o teu editor de código vai pedir e de resto vai funcionar. Eu vou minimizar isso daqui. E bora lá, vamos concluir essa etapa de visualização fazendo então uma conexão. A gente vai estar importando pandas, mas a biblioteca que a gente vai estar utilizando agora é o SQL Alchemy. Esse SQL Alchemy, a gente basicamente cria uma conexão fazendo o enfim, esse aqui ficou redundante, mas a gente cria aqui uma conexão fazendo e passando, né, o caminho, a nossa URL de conexão com o banco, o nosso banco Postgres. Então a URL de conexão do Postgres é essa daqui. Então a gente tem o Postgres, dois pontos, barra, barra Postgres, que é o nome do nosso usuário, dois pontos, Postgres, que é a senha, o arroba é o localhost é o nosso host, e aqui é a porta, e aqui é o nome do banco. Então, no nosso caso, ficou tudo Postgres, porque é o que a gente definiu aqui no arquivo de configuração. Se a gente mudasse, mudaria aqui nome do usuário, senha e o localhost e o nome do banco, beleza? Com isso feito, a gente vai abrir o nosso arquivo query SQL, que é aquele arquivo que a gente estava manipulando e tudo mais. Eu só joguei ele aqui para dentro da camada 3, que é a camada enriched, a camada dos dados enriquecidos, que seria uma consulta já pronta. E agora a gente lê esse arquivo, né? Então eu poderia jogar o arquivo direto dentro dessa variável. Eu poderia ter feito alguma coisa tipo query, dois pontos, abre três. Aqui, e daí a gente poderia fazer uma query aqui dentro, tá, gente? Então, eu só tô lendo do arquivo para passar para essa variável query aqui, que daí, se eu precisar alterar alguma coisa nela, eu altero nesse arquivo e depois só roda isso daqui normalmente. Com isso, eu faço uma conexão agora no nosso banco de dados e rodo a nossa query com a conexão aqui, né, no nosso banco de dados. Eu rodo a nossa query, que a gente carregou aqui, passando a conexão e salvo o resultado do read SQL query, que é um método que tem dentro do Pandas, né? E ele vai dar um resultado que é um data frame. E esse data frame eu consigo visualizar ele aqui como se fosse essa consulta que a gente fez. Só que no caso, com o ponto .read, a gente está trazendo as 5 primeiras linhas
desse registro que ele encontrou aqui. É a mesma coisa, tá? Só que lendo com o Python e não rodando direto no banco de dados. E com isso, lendo dentro do Python, a gente consegue fazer algumas coisas a mais. Como, por exemplo, a gente consegue usar o Matplotlib para criar um gráfico. Então, aqui um exemplo bem clássico, tá? Bem simples. A gente fazer ali extrair o ano de nascimento, como a gente tem a data de nascimento, ano, mês e dia. A gente extrai aqui a data de nascimento, fazendo a conversão dessa coluna para date time, daí depois pegando só o ano dela. E daí a gente faz uma contagem. Então, a gente vai meio que agrupar ali a quantidade de nascimentos por ano. E daí a gente vai criar um gráfico bem simples, um gráfico de barra, onde os anos têm a contagem, ali, a quantidade de pessoas da nossa base que nasceu naquele ano. E daí, para a gente visualizar isso com o Matplotlib, é bem simples. A gente cria uma figura com o tamanho que a gente define, a gente passa os títulos, né? O ano, o label, isso daqui. Se a gente tirar tudo isso que é label, ele ainda vai funcionar, só vai ficar sem a descrição aqui, sem o título aqui e tudo mais. E o mais importante a gente passa esse data frame aqui, essa contagem de anos, ponto plot e passa o tipo dela. Então, isso daqui é o mais importante. Se a gente tirar isso, ainda vai funcionar. Se a gente tirar isso, ainda vai funcionar. E aqui, ó, esse seria o mais básico para a gente ter uma visualização bem simplificada e bem resumida. Ah, mas isso daqui a gente consegue passar para deixar mais bonitinho e mais descritivo o que está acontecendo. E é isso. A gente poderia agora fazer gráfico de linha, de coluna, tudo dependendo do tipo de análise que você vai fazer. E daí aqui viria todo um trabalho, né, de pandas, de manipulação ali, dos dados com Python mesmo. E caso você queira se aprofundar, a gente tem esse curso de pandas e um curso de análise de dados na plataforma do Deridini.help. Então é só acessar lá que vocês conseguem visualizar esses conteúdos mais a fundo. Aqui a gente tem uma visão geral de como a gente consegue consolidar todos esses dados que a gente extraiu, fez a manipulação, a limpeza, passou por essas etapas aqui, né, das 3 camadinhas, bronze, silver e gold, e a gente consegue consolidar elas nessa visualização final. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse curso aqui, esse aulão, teve ali, eu acho que vai fechar ali entre 1h30 e 2 horas, a gente ainda vai consolidar, mas espero que tenha gostado. Se precisar de resolver alguma dúvida, tirar alguma questão, só voltar nos capítulos anteriores ou comentar aqui que a gente vai estar disposto a ajudar.